Chamo-me Rodrigues Mapai Maluleke e sou líder comunitário da área de Chicumbane, abarcando 3 comunidades, Licenga, Chowe e próprio Chicumbane, sede. E estou lá fui empossado, portanto, como líder no dia 20 de julho de 2002, quando eu ainda era funcionário dos Correios. Estava a desempenhar as minhas funções no distrito de Massanger. Então, passando para a reforma, por ter completado 35 anos de serviço, voltei, portanto, a retomar as minhas funções como líder, que são essas funções que desempenho até data. Amuyakela ni wangadon, amuyakela ni wamina wanishamalisa, wanishamalisa, ai família chaveli, ia sasa simo, yawayala, ikambiloko, ofikilika mawakonela, alawatima weni ni jejela, ni mtumbula shamala, amuyakela. Eu sou Mapai quarto, quando contar a partir de Mapai primeiro para cá. Mas antes disso eu queria abordar um bocado em 3 fases. De onde vem o Mapai? A família Mondlane, Maluleke e Macuacua, todos viviam na mesma família, em Mandlakazi. Depois de formar esse clã, o alimento já não chegava para todos, para essas 3 tribos. Então resolveu-se a tribo Macuacua e Maluleke. Retiraram-se do local Nguanate, ficou lá a família Mondlane. E essas duas tribos, porque tribo está na feminina, são 2 tribos. Então vieram, fixou em Macuacua. Até hoje está lá um distrito chamado Distrito de Macuacua. Esses são de Macuacua. Então Maluleke progrediu a oeste, dirigido por Malenga. Vieram fixar o seu trono em Mabalane, numa lagoa chamada Pfuque, até hoje. Então, depois da morte desse Malenga, então o filho dele chamado Machacadze, então transferiu a sede da tribo para Panhame. Panhame é uma zona que pertence hoje à localidade de Mpose. Então ficou lá muito tempo. Depois da sua morte é quando retiraram-se de Panhame para Nhanduene, quando já progrediam para diretamente a África do Sul hoje. Antigamente não havia África do Sul. E era o Gui a dirigir essa tribo. Depois da sua morte, então os filhos progrediram a guerra. Então essas guerras todas faziam com que as pessoas pudessem ter onde podiam viver melhor. E eles viviam de caça e de frutos silvestres. Eram recoltores e caçadores. Não desenvolviam a agricultura na altura, não sabia. Então é quando foram até Guiane, essa tribo Maluleke, essas que abriu batalhas e batalhas,
já não eram com os portugueses, mas era entre tribos. Então, tribos de Mavenda, tribos eram três, Manhai, Mavenda, Manhai e os Pedis. Então, eles saíam vitoriosos porque utilizavam flechas e funga. Então, batiam muito, conseguiam sempre vencer outras tribos nesse sentido. E quando foram até estar em Guiana, toda essa área onde hoje é chamado Kruger National Park, pertence, portanto, a esta tribo Maluleke. Então, o Mapai, tanto que Mapai é filho de Matsongwane, Matsongwane filho de Siimo, Siimo filho de Guyo. Então, Guyo é o filho de Machacadze, que morreu em Panhame. Então, foram abrir frentes até chegar nas montanhas da África do Sul, na zona de Guiana. O outro lado era Vendas. É quando, então, cresceu lá esse Mapai. Enquanto que atrás deixavam sempre comandos da retaguarda para impedir aqueles que podiam perseguir durante a guerra. Então, esses batiam atrás. Então, é quando voltou o Mapai para vir, portanto, fixar a sua residência em Ampule, aqui ao outro lado do rio. É onde morreu o Mapai. Então, deixou os seus sucessores, que é o meu avô, Mudanice. Morreu nos anos 1890 e pouco. Ninguém sabe concretamente em que ano morreu, mas depois de 1890 é quando ele morreu. Então, subiu o trono o Mudanice, que também veio morrer em maio de 1931. Então, é quando sobe no trono o meu pai, chamado Meleca, chamado Tsanguinse. Então, é quando ele sobe no trono no dia 15 de agosto de 1931. Foi esse que dirigiu, portanto, a comunidade toda, a região a partir de Macandezul, Assane, Speluene, Panhame, próprio Mapai, Matsilele, Lisenga, Sogone, Salane, Muguambane, terminava em Matsilele. Toda essa área era sob controle desta aqui, chamado Régulo. É uma linguagem já dito pelos portugueses. Antigamente era Rossi. Rossi significa que rei. Então, é ali onde então conseguiu, portanto, governar até a tomada, até o governo de transição. Então, após o engajamento da parede do Estado colonial, então todos esses régulos foram retirados. Ficou-se assim. E eu hoje sou o líder comunitário, o sucessor, portanto, de Mapai III, parte da nova política multipartidária, que deviam, portanto, haver as pessoas que conheciam bem as zonas e os malandros, porque houve grandes sempre ladrões. Então, é quando nomearam a mim, a população, perseguiram-me até Macandezul, até Massanger, de que devia retomar o trono do pai. Mas eu, como ainda era funcionário, não pude cá vir. Fiquei até a minha reforma, então voltei a retomar. E hoje sou o líder. Tikulele Tikulima Tikulele Tikulele Maputo Baba Tikulima Tikulele Aí agora seguinho Aí agora seguinho
Lingatangi Himasengwe, Ekunda Usalasata, Lingatangi Himasengwe, Yekorema, 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 Tigule, Tigule, Yekorema, 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 Ay Tigule, Ay Tigule, Akuna Saladala, Lingatangi Himasengwe, Ekunda Usalandopila, Lingatangi Himasengwe, Yekorema, Yekorema, Yala sendu varima phone, aita kuva amasigara, yala sendu varima phone, aita kuva akushura, Yekorema, 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 Maputo baba, Yekorema, Yekorema, Haramava, Yekorema, Tikulele, Yekorema. É o distrito de Mapai, ao lado direito da fronteira com a África do Sul e Zimbábue, para Moçambique, ao lado direito, vive sempre de agricultura, mas praticando agricultura de milho, principalmente milho é que é a base. Enquanto que no outro lado, esquerda, a agricultura é mapira e machoeira. E depois, ambas as partes dedicam à criação de gado bovino e caprino. Agora, voltando para a gruta, local histórico que temos no outro lado lá, era o segundo regimento do rei Guyo. Então, o filho dele, chamado Xololo, tinha sido colocado lá por o pai dele, Guyo. Então, vivia nessa... Era o comando ali, esconderijo do rei. Era o rei também, esse Xololo. Então, ficou por muito tempo lá. O seu túmulo, onde foi enterrado, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas morreu naquela região. Então, em outubro de 2013, após da tomada da posse, não sei se é posse, posso dizer assim, pelo governo do distrito. Então, tudo abriu-se o caminho para descobrirmos outras coisas que estavam escondidas. Até o meu avô não chegou de descobrir, o meu pai não chegou de descobrir, mas sabiam de que vivia o Xololo, o segundo regimento do rei Guyo. Então, um porco-espinho é que descobriu, é que nos mostrou ali. Por um pastor andava à procura do gado. Então apanhou o corpo-espinho, correu para aquela gruta ali. Então ele perseguiu aquele porco-espinho. Quando lá entrou, viu que não é uma coisa que parece uma casa ali dentro ali. Saiu então um leopardo lá dentro, lá saiu o leopardo, saltou daqui, ele foi caiu as costas porque é uma montanha. Então esse que vem nos dizer, e tudo isso é o meu dom, posso dizer assim, é o meu dom que fez com que descobrisse aquela gruta ali. Tem lá arma e tem lá outros utensílios dos antepassados. Portanto, está lá. Só que o caminho, nós conseguimos abrir o caminho em 2003, serviu para 2004, 2005, 2006, até 2010. Depois, as árvores voltaram a fechar o caminho, que ainda não conseguimos abrir. Pobreza absoluta nos tesouros. Nós que juramos combater. Pobreza absoluta nos tesouros. Nós que juramos combater.
destina. Pobreza absoluta, nós que chorar. Nós que juramos combater. Na agricultura, babá. Pobreza absoluta, nós que chorar. Nós que juramos combater. Pobreza absoluta. Pobreza absoluta, nós que chorar. Nós que juramos Pobreza absoluta, nós que chorar. Nós que juramos combater. Pobreza absoluta. Nós que juramos combater. Pobreza absoluta. Nós que chorar. Nós que juramos Aonde combater. tanto país se vai. Pobreza absoluta, nós que chorar. Nós que juramos Que choramos combater. Pobreza absoluta. Nós que chorar. Nós que juramos combater. Rio Limpopo, exatamente o Rio Limpopo é este que estamos a ver. Este que é o Rio Limpopo. Mas aqui onde estamos, a água não passava daqui, passava do outro lado, lá. No ano de 1971, o Sérgio, filho de Orlando Paz Mamente, abriu isto aqui com a máquina, que é para ser passadeira dos mais bombas e tudo mais. Então, as cheias de setembro de 1972, então começou a vir destruir isto aqui por causa da abertura desta camada aqui. E quando terminava lá, aquela pedra que estamos a ver, era o poço onde saía água para abastecer a vila deles aqui. Casas de marinheiros estavam ali, assim, lá dentro. Mas também foi-se embora por causa da cheia de 2000. Então, 2000 é que estragou isto. Então, a água voltou para aqui, porque essa camada ligava-se diretamente com aquelas árvores ali. Ligava-se ali, assim. E quanto que esta parte onde se vê aquelas árvores e cana, era cemitério, mas esse cemitério todo voou, foi para a aldeia da barragem lá em Macaratana, os ossos. E ficou assim. O rio está progredindo aos poucos, a demolir, portanto, esta camada. E significa que, ao andar de tempo, o rio há de passar por aqui onde estamos, assim diretamente. Pobreza absoluta. Pobreza absoluta. Nós que chorar. Nós que juramos Que choramos combater de babá. Pobreza absoluta. Nós que chorar. Nós que juramos Choraremos combater a pobreza Pobreza absoluta. Nós que Nós chorar. que juramos combater. Na agricultura, babá. Pobreza absoluta. Educação. Nós que juramos combater. Temos aqui barcos feitos aqui localmente por um meu sobrinho, filho do meu mano mais velho. É esse que não é canoa, não é bem canoa, é barco para fazer atravessar os carros. Atravessam sempre daqui assim, quando o rio estiver cheio. Então atravessa os carros através desse batelão. E quanto que para os passageiros, há barcos próprios pequenos que para fazer atravessar pessoas. Perigo nunca registrou, mesmo no tempo dos pasmamentos aqui, nunca houve desastre de desaparecer pessoas. De desaparecer pessoas por causa de hipopótamos ou o quê, não, nunca houve. Mas no dia 12 de março deste ano, então nosso marinheiro desapareceu e ali assim foi devorado pelos crocodilos. Desapareceu até hoje. Conflito homem-animal registra-se principalmente na área de Macandizul. Macandizul é o coração do Parque Nacional do Limpopo, mas esses já foram
removidos para nova habitação em Salane durante este ano. Já estão lá. E por isso saíram. Então, elefantes passam, mas ainda não começou a destruir as nossas culturas. Salveiro em Panhame, no ano passado, passaram lá elefantes comer milho. E depois, hipopótamos na comunidade de Licenga. Hipopótamo é um animal que vive na água. Para alimentar-se, tem que sair da água para margens. Então a população aproveita aquela baixa úmida para semear as culturas. Então o hipopótamo, quando sai, apanha logo o milho. Então é dali onde há choque. O animal quer comer. Então a população quer semear ali. Então é esse problema que está a se registrar. Mas nós tentamos convencer a população de que não pode fazer agricultura a 250 metros do rio. Não pode, porque o hipopótamo quer comer ali. Mas as populações não entendem isso por causa da fome. Wokurotanya, awutaeba nzala ma. Ay, wokurotanya, awutatola nzala we. Awarimanya, uyahuja maguwa kayo. Hekore, hekore, Barragem de Mapai. Barragem de Mapai, eu tomei conhecimento em como vai se construir a barragem de Mapai em 1968, através deste branco aqui, que vinha dizer o meu pai lá. E eu estava presente quando veio falar com o meu pai, dizer de que tem que sair daqui para outro lado, e ele também vai sair desta margem aqui para lá em cima, porque vai se construir a barragem, a grande barragem de Mapai. Tudo isso estará submerso. Então, a barragem ficou-se assim. Todos nós ficamos com a esperança de que vai se construir a barragem, mas a barragem até hoje ainda não foi construída. Em 2013, Sua Excelência Presidente na reserva, Joaquim Chissano, veio orientar um comício aqui, Mapai Ngala, aqui mesmo. Ele foi no mês de março ou abril, foi abril, em como vai se construir barragem brevemente para impedir os estragos materiais e humanos nas cidades de Guijá e Choque. Guijá, Choque e Xai-Xai, principalmente Xai-Xai. Também ficamos com essa esperança, foi até sair da presidência. Então, o Armando Emílio Guebuza, esse é que dinamizou muito o processo da construção da barragem, mas também como se chama, esses 2 mandatos saiu sem conseguir construir a barragem. Hoje temos o nosso presidente atual, Sua Excelência Nhusi. Também tinham prometido que haviam de construir a barragem, mas logo nos princípios de 2019 entra esta epidemia que dizima a sociedade no mundo, que é a corona. Então, aqui ficamos tudo parado. Não há nenhuma coisa que se desenvolve melhor por causa desta epidemia. Como nós estamos no outro lado, vamos ser atingidos por causa da barragem e o outro lado estamos dentro do Parque Nacional de Limpopo. Então escolhemos as zonas mais altas e seguras, onde vai ser construídas as nossas casas. Então escolhemos o outro lado. Está a ver aquela montanha lá? Exatamente, naquela montanha lá em cima. O dique há de passar por ali assim. E nós havemos de estar do outro lado
daquela montanha lá. Então, estamos à espera quando que vai ser construída, quando que começam as obras da construção da barragem. E em 2018 veio uma empresa, estou a esquecer o nome, para fazer o levantamento nas duas margens onde vão ser engolidos pelas águas. Também fizeram o trabalho deles, foram-se embora. Reuniões e reuniões de esclarecimento sobre isto aqui com o governo central, o governo provincial, distrital, já se fez. Mas até hoje ainda não sabemos quando que vai ser começado as obras da barragem. E não podemos atravessar para esta parte aqui, porque esta margem pertence à camada dos chaúques, enquanto que a nossa área é outra margem do rio do Limpopo, que estende-se até Guiane. Disse eu nos princípios que o Kruger National Park é a área dos Nguanatos. Antes da divisão administrativa da África, essa conferência em Berlim, então tudo isto era só dos Nguanatos até Guiane, dentro da África do Sul, que mais tarde disseram que é Gazanculo. Gazanculo, estavam a referir a essa Gaza aqui, porque todos nós somos de Gaza. Fomos até lá a combater, portanto, a procurar zonas que têm mais possibilidades para nos alimentarmos. Então, quando houve a partilha da África, pronto, a maior parte dos Nguanatos ficaram lá. E aqueles que estavam dentro, que hoje é Kruger National Park, foram enxutados para lá, outro lado. E nós cá ficamos apenas a partir de Espelhuene, Assane, Mamavik, Panhame, Tchowe, Chicumbana, que é o Mapai Sede, Licenga, até Pafur, fronteira Pafur. Então, é um punhado de gente que fica, toda a gente está lá na África do Sul. Não estamos preparados para sair dali, não estamos preparados, mas ninguém pode impedir as decisões de um governo, não só de Moçambique, não um governo de Moçambique. Qualquer governo, quando toma decisão, é que deve ser cumprida, mas não da nossa vontade. Havemos de sair, mas não da nossa vontade. Apelo ao nosso governo, do distrito, da província, e governo central, que nos crie condições quando começar as construções da barragem. Construir casas seguras, que as pessoas podem viver lá de boa maneira. As casas que vimos de que realmente foram bem construídas são casas da população de Macandizul, que está em Salane. São os chineses que construíram. E deve ser os chineses a construir as casas quando querem retirar alguma população de uma área para se abrir mina, para construir a barragem. São os chineses que devem construir, porque eles querem colocar vida, boa vida para as populações. Não outro tipo, não. É isso. Muito obrigado, sim. Não estamos preparados.